Fala galera, Fábrica de Campeões na área, que alegria ter você aqui conosco. Obrigado pela sua audiência, você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. E para começar, desde os outros vídeos, a gente vem mantendo essa tradição. Está aqui esse quadro, e esse quadro aqui foi pintado, né, pelos meus filhos, e o propósito é sempre te passar a mensagem que a família é a base de tudo, né? Então, sempre que você assistir os nossos vídeos aqui no canal do Fábrica de Campeões e olhar para esse quadro aqui, você vai se lembrar disso. A família é a base de tudo. Seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos um bate-papo enriquecedor, que vai te inspirar, que vai te motivar. Com muita alegria, estou recebendo aqui meu amigo Breno. Tamo junto. Seja bem-vindo, viu, Breno? Obrigado pelo convite. Bora compartilhar conhecimento com esse pessoal aí, tornar campeões, né? É isso aí, fabricar campeões, né? Exatamente. Muito obrigado, cara, por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, abrilhantando ainda mais o nosso Fábrica de Campeões. O Breno, que é um campeão, na verdade, para se assentar aqui e contar a história, tem que ser campeão em alguma área, né? E a nossa ideia aqui é contribuir com você. Exatamente. Mais uma vez, seja bem-vindo e vamos aí tecer um bate-papo de qualidade, tá? Bora. Breno, Agradeço também pelo convite, a equipe aqui que está ajudando. Gente, palmas aí para nossa equipe aí, palmas aí. Olha, Breno, vamos começar o nosso bate-papo aqui? Conta pra gente quem é o Breno, vai lá. Vamos lá. Breno é um jovem cristão, tenho 25 anos, sou casado com a Thaís e pai do Ravi. Ravi que vai completar agora 9 meses. Novinho, hein? Fresquinho, tá fresquinho. 9 meses sem dormir. É mesmo? É mesmo. Mas o Ravi que já nasceu, já viajou para um monte de lugar, né? Coisa boa. Experiência ali em Maceió, primeira viagem dele, foi muito bom. Legal. Mas continuando, sou membro da Igreja Corpo de Cristo, estou ali servindo pessoas, ajudando meu pai ali na igreja. Seu pai é pastor, né? Isso, pastor Cristiano, presidente, né, da Igreja Corpo de Cristo, e a gente está ali administrando, cuidando e servindo pessoas. Legal. Pessoal, quem segue o Breno já no Instagram, percebe que ele gosta sempre de traçar uma linha do tempo, né? Vou deixar ele contar um pouquinho mais, que começa com o entregador ali de açaí, né? Exato. Então vamos começar por aí? Vamos desse prisma, né? Como que começa o Breno na área profissional? Como que começou isso aí? Vamos lá. Aos 18 anos, eu comecei a entregar açaí. Nesse período, eu já estava noivo ali para casar, e eu comecei a fazer uma renda para me realizar o meu casamento. Começou a entregar açaí para casar? Exatamente. Não trabalhei em uma loja, em um comércio, como CLT. Sempre trabalhei para mim mesmo, mas ali na guerra, lutando para ganhar um salário, né? E nesse período ali eu tive uma virada de chave. Só que tem um detalhe, quando eu estava organizando para casar, eu falei, tem uma coisa que não bate, que é a renda que você tem e os custos de um casamento. Começa por aí, né? Começa por aí, eu falei, não tá batendo, não vai fechar isso. Então, eu pesquisei na internet, como ganhar dinheiro na internet. E apareceu ali, ó, muitas coisas. Entendi. Então você foi despertado assim por uma curiosidade, por algo que não batia, a matemática não fechava. Exato. Ganho X, mas o X não dá para eu casar e nem manter o casamento. Não dá. Aí você foi para a internet, como ganhar dinheiro, é isso? Exatamente. E nesse período eu conheci um pastor chamado Gabriel, ele é pastor da Quadrangular, e ele trabalhava no digital. Então casou ali o tempo que eu comecei a pesquisar e já conheci uma pessoa que estava ingressada. Cara, isso aí é um gatilho, tá? Para a galera que está querendo empreender, você sempre tem que estar atento às oportunidades. Exato. Né? No outro Fábrica de Campeões, eu falei que aquilo que você precisa, alguém está carregando. Exato. Você só não se assentou ainda na mesa certa. Exato. A informação, o acesso, né, a porta que vai te levar para um novo nível, alguém carrega isso. Exatamente. Você só não se assentou nessa mesa. Então, que legal, olha só. Breno é gente como a gente mesmo, né? De repente vai bater de frente com a história de muitas pessoas aí. Com certeza. Cara, depois eu quero colocar lá na sua fotinha, se me der essa licença. Claro. Vou postar a fotinha sua com a mochilinha e a Bis lá no entregando açaí. Aí você percebe que não daria para casar com a mulher da sua vida, né? Se quiser se declarar aqui agora também é o momento, viu? Ai. Essa parte não estava no roteiro. Não estava não, né?
que não daria para você se casar e cuidar de uma família. Exato, né? Eu tinha um medo que eu acredito que muita gente, muitos jovens talvez tenha. Eu pensava assim, meu Deus, será que eu caso mesmo? Será que eu vou dar conta de sustentar minha casa, cuidar da minha esposa? E se eu ter que devolver a minha esposa para a família dela, que vergonha que eu vou passar. Então passava 1 milhão de pensamentos, mas aí já tem um insight. Esse medo que eu tinha, ele me fez crescer. Então o crescimento está relacionado a algo que você tem medo. O crescimento ele está relacionado a algo que você tem medo. Eu cresci muito, eu amadureci muito nos últimos anos e o crescimento ele veio das coisas que eu tinha medo. Uau! Então quer dizer que quando você vence o medo, você cresce. Exatamente. E tudo que eu fiz foi com medo. Eu não fiz nada confortável. Eu fiz tudo com medo. Eu estava falando isso antes, né? Aí, ó. Antes de você chegar aqui, a gente estava conversando sobre isso. E é tão interessante que existem dois tipos de medo. Exato. Existe o medo que te paralisa e o medo que gera responsabilidade. Exato. Né? Eu dou sempre o exemplo assim, você está dirigindo numa estrada. Aí o medo que te dá responsabilidade é, eu não vou entrar nessa curva correndo aqui demais, Acelerar, porque pode acontecer um acidente. Exatamente. Mas também tem o medo que fala, poxa, eu não vou pegar a estrada porque vai que acontece o acidente. Né? Então é o medo que te paralisa e o medo que te gera responsabilidade. Mas quando você vence esse medo, você cresce. Você cresce. Você cresce e você governa sobre isso. Às vezes o medo está governando sobre você, mas quando você vence e faz com medo, você começa a governar sobre ele. Porque tem muitas pessoas que esperam, quando eu estiver tranquilo, eu começo a fazer. Quando eu tiver uma certa paz, uma certa segurança, eu começo a fazer. Tem coisa que o medo não vai passar, e se você não fizer, você vai ficar parado no mesmo lugar a vida toda. Uau, é isso aí. Então vamos lá. Entregador de açaí, como que eu vou casar, como ganhar dinheiro na internet, conhecer o pastor. Exatamente. Vamos lá. Aí eu comprei um curso dele. E quem pagou esse curso foi minha mãe. Foi R$500 esse curso. As mães sempre são investidoras, né? Exatamente. Interessante isso. E ela comprou esse curso. E eu comecei ali a escolher produtos, começar a vender produtos na internet. E no meu primeiro mês, eu não tive nenhum resultado. Mas aí entra os meus pais novamente. A minha primeira venda foi para o meu pai. Uau, muito bom. Foi para o meu pai. Foi uma receita de dieta. Ele comprou lá para me incentivar e eu ganhei R$16 de comissão. A minha primeira venda. Uau. Só para contextualizar, hoje eu faturei quase R$2 milhões. E é tão interessante isso. Nós vamos chegar nesses números ainda. Se prepare aí, prepara a Coca-Cola gelada, a água com gás, o café, porque tem muito papo de qualidade aqui. É tão interessante quando as famílias investem nos filhos, né? Exatamente, Você vê, isso né? é muito importante. Na questão ministerial, meu pai comprou meu primeiro terno, minha primeira Bíblia, me levava para os lugares, ele fazia as minhas agendas, né? Isso é tão interessante que você possa replicar isso na vida do Ravi também. Exato. E eu na vida dos meus 3 filhos, né? Que a gente incentivar os nossos filhos. Que legal, aí você começou o primeiro mês e você não vendeu nada. Nada. Só um detalhe sobre isso, André, tem muita gente que pensa assim, eu tenho que se virar mesmo, porque quando eu se viro, eu dou valor nas coisas, então eu não posso ser um filhinho de papai, eu não posso ter um papai me ajudando, eu tenho que se virar. Não, isso é uma mentalidade errada. Quando você tem um apoio dos seus pais, você voa, você cresce. Certo que tem muita gente que tem apoio de pai e não dá valor, né? Mas quando você entende isso, o valor de uma ajuda de um pai, você vê que tem milhares de pessoas que não tem pai, não tem mãe, mas quando você entende isso, você vai... Eu ia falar que são no mínimo 3 tipos de pessoas, né? Quem tem o apoio do pai, quem tem os pais e não tem o apoio, e quem não tem os pais, né? Exato. Então, cada um... Mas quem tem os pais e precisa valorizar esse apoio, né? Porque realmente abre muitas portas, facilita o caminho, né? E você só valoriza quando você vê quem não tem. O meu irmão não tem, o meu amigo ele não tem pai. Aí você começa a valorizar o seu pai. Uau. Então vamos lá. Aí seus pais investiram em você? Investiram. Né? Você já pagou uma viagem para eles já? Já paguei... Não, eu contribuo com eles financeiramente. Sim. Eles são mais caseiros, não gostam muito de viajar. Mas não. Que legal que mas você financeiramente retribui isso aí, né? Eu já comprei máquina de lavar para minha mãe, já comprei várias coisas. Que legal. Aí eles investiram em você, foram seus primeiros clientes. Exato.
Quando eu tinha uma loja chamada Rifapax também, essa loja eu vendia quase nada, cara. Mas meu pai e minha mãe compravam lá direto, eles inventavam coisas para comprar lá para me apoiar. Muito legal isso. Exatamente. Aí você fez a primeira venda e daí para frente, porque eu acredito sempre na primeira venda. Exato, é um desbloqueio. Essa primeira venda não importa o valor. Se você desbloqueia a primeira venda, te dá uma energia, um gás, você fala, é possível. Breno, eu falo isso com o meu time todo mês. Porque a gente que mexe, que tem equipe de vendas, né? Você bateu a meta ali, virou o mês, zerou tudo. Exato. E eu sempre falo para eles, a gente precisa da primeira venda. A primeira venda surgiu, o restante vai acontecer, dá energia, né? Exato. E aí, depois da primeira venda, como que foi? Não parou mais. Já são 5 anos vendendo todo santo dia. Domingo, feriado, de noite, de madrugada, não interessa. E trabalhando dentro de casa hoje? Dentro de casa com esse celular aqui, ó. Se eu abrir aqui, tá cheio de notificação de venda. Uau! E mudou muito a sua vida, a vida da sua família? Mudou completamente a minha vida. Hoje, quando eu tava ali para casar, a minha esposa ela trabalhava em restaurante, garçonete. Uma mulher muito trabalhadora, já trabalhou em N lugares. E hoje, graças a Deus. Um detalhe, quando a gente casou, estava virando ali ainda no digital, estava fazendo um salário, R$1.500 por mês, então eu não trabalhava mais fora. Eu falei, vou me dedicar ao digital. E eu tinha tanta fome de vencer que não era nem por mim, era por ela mesma. Porque, por exemplo, eu ganhava um salário, só que ela ainda trabalhava. Então dava 6 horas da manhã, ela já levantava para ir para trabalhar e eu ficava em casa. E toda vez que ela levantava para sair, eu levava ela no portão todo santo dia. E eu falava assim, tá acabando esse tempo, tá? Nós dois vamos ficar dentro de casa, desfrutando e prosperando. E hoje é uma realidade. Ela não trabalha em restaurante, está em casa cuidando do nosso filho, né, Ravi, e desfrutando de toda a fase do nosso filho. E é legal, Breno, ela te apoiou também nessa visão do negócio? Sempre. É importante esse apoio da esposa, né, cara? No nosso período de namoro, várias pessoas foram contra, porque eu comecei do zero, não tinha condição de casar, não tinha condição de nada. E as pessoas eram contra, né? Ah, ele não tem condição, você precisa arrumar uma pessoa mais estruturada. E eu não era essa pessoa estruturada, mas ela confiou em mim, ela perseverou, porque eu sempre falava para ela, eu vou ser grande, não sei como, mas eu vou ser grande. E ela confiou na minha palavra, e eu não tinha nada. Quantas épocas, Dia dos Namorados, ela me dava presente e eu não tinha condição de dar nada. Não estou falando isso aqui para emocionar, mas isso foi um fato. Sim. Eu falo isso aqui no nome de Jesus. É a sua história, né, cara? É a minha história. Ela me dava presente e eu não tinha condição de retribuir um presente. Eu ficava todo sem graça. Eu também. Constrangedor. Não, mas eu também passei por isso em alguns momentos, sabe? O dia que eu defini que a Júlia era a mulher da minha vida, eu estava parando de ser itinerante, né? Sim. E tentando ter algo mais fixo. Ela tinha acabado de receber, ela também trabalhava CLT, recebeu o acerto dela e colocou o acerto dela todo na minha mão. Sem me perguntar nada. Esse dia eu falei, por essa mulher aqui eu vou morrer porque ela tá aliançada comigo mesmo, né? Isso é muito bom, faz uma diferença, né? Exato. O apoio dos pais e o apoio da esposa muda todo o game, exatamente. Muda todo o jogo. A mulher tem o poder de impulsionar o homem ou paralisar o homem. Então eu faço uma pergunta para você, mulher. Você está impulsionando o seu homem ou você está paralisando o seu homem? E aí, vamos lá. Primeira venda. Seu pai, você ganhou R$16, foi isso? Exatamente. R$16. Depois, conta pra gente aí a ordem cronológica desse crescimento até chegar na maior comissão mensal que você já teve. Exato. Depois dessa primeira venda, eu continuei trabalhando e vendendo esse produto. Pouco tempo depois, cerca de 2 meses, eu tinha feito ali R$800 com esse produto de dieta. Só que eu falei assim, eu vou criar um produto meu, naquilo que eu tenho conhecimento. E eu criei um produto chamado Jovens no Altar. É um produto que fala sobre como vencer a depressão, como vencer a ansiedade, como vencer a pornografia, os dilemas da vida de um jovem cristão. Porque tem muito jovem cristão que não tem a liberdade de poder confessar ou se expressar para o seu líder, para o seu pai. Então eu criei um produto resolvendo essa dor dos jovens. E foi aí que a chave virou. É interessante que quando a gente resolve a dor de alguém, isso gera riqueza, né? Exato, exato. Quem resolve o problema, prospera. É. E aí você criou seu próprio produto. Exato.
Um produto que ia comunicar até com o público, que você teria mais facilidade. Isso, para deixar mais claro, um PDF, um e-book. Um e-book mesmo. Isso, um arquivo de PDF com 90 páginas. E aí você começou a... E foi esse produto, meu primeiro produto que eu criei já foi a virada de chave. Faturei R$200 mil com esse produto. Uau! Aí começou e daí... Exatamente. E você teve quantos... Hoje você tem quantos produtos? Hoje eu tenho 3 produtos. 4, na verdade. Lancei um agora, recentemente. 4 produtos. Mais a sua mentoria. Ou fora a sua mentoria? Fora a mentoria. Mentoria à parte. Entendi. Mas eu tenho produtos para, por exemplo, kit Crescendo com Jesus. Hoje tem um mal. As crianças só ficam no celular. E eu criei um produto com dezenas de materiais para a criança sair do celular e aprender sobre a Bíblia. Atividades bíblicas que fazem ela pensar e raciocinar. Isso ajuda no desenvolvimento do cérebro da criança, né? Desenvolver. Então, criei um produto para solucionar esse problema. Uau! Vamos lá, então. Aí, 200 mil com Jovens no Altar. E daí para frente, como que foi? E daí para frente, foi um crescimento... vamos dizer assim, consequentemente daquilo que eu já vinha fazendo. Foi um crescimento, não parei mais, fui lançando novos produtos, fui conhecendo novas pessoas, fui investindo em conhecimento, inclusive até hoje eu invisto em conhecimento, porque eu entendo que o dia que eu parar de investir em conhecimento, eu paro de crescer. Eu fico para trás. Quem não investe no conhecimento de hoje, fica com o conhecimento do passado. É interessante que as pessoas não querem aprender, né? Exato. As pessoas querem fazer... É desconfortável, né? Não, desconfortável. A sair da zona de conforto é um problema, né? Exato. As pessoas querem fazer, querem alcançar, mas não querem pagar o preço, né? Não querem aprender, não querem estudar, não querem se esforçar, né? Eu muitas das vezes, quando eu tenho metas assim, sabe, Breno, estabelecidas, que eu preciso estudar, que eu preciso alavancar alguma coisa, se for preciso passar a noite acordado, eu passo. Porque o objetivo, a missão é sempre maior do que o sono, né? Exato. Do que a minha zona de conforto. Então, ok. Aí você lançou esse produto, foi lançando outros produtos. Isso. Né, ganhando um nome aí na mídia social, no marketing digital, né? Foi crescendo, graças tendo autoridade, né? Exatamente. Autoridade, tendo alunos. Hoje você tem quantos alunos? Hoje eu estou chegando na casa de 10 a 11 mil alunos. 11 mil alunos. Isso. Já compraram... Somente da mentoria. Da mentoria. Isso. Dos Jovens no Altar e outros produtos, já foram mais de 30 mil pessoas que compraram esses produtos. Então, 11 mil pessoas compraram seu produto, sua mentoria, né, para tentar replicar aquilo que você faz. Exatamente. E aí você tem um grupo que você vai dando direcionamento para eles. Como funciona isso? Hoje eu tenho uma equipe de suporte que fica todos os dias por conta de ajudar aluno. Nós temos grupo no WhatsApp, no Telegram, e também nós entramos ao vivo 4 vezes por semana. Tá. Segunda, terça, quarta, sábado, a gente entra ao vivo para conversar mesmo com o pessoal. Tirar dúvidas. Exatamente. O pessoal compartilha a tela do computador, fala dúvida. Não, lá tem uma regra, é proibido ficar travado. Uma dúvida? Manda aqui. Fala. Exatamente. Fala e resolve. Exatamente. Então hoje você dá essa assessoria aos seus alunos. Isso é muito importante porque tem gente que está travado por causa de uma simples dúvida. Uma simples dúvida, então o suporte eu entendo que é total diferença ali para uma pessoa crescer. E no mês, qual foi a maior comissão que você fez até hoje com o marketing digital? Uma comissão, você fala faturamento? Faturamento do mês inteiro. Mais de 100 mil reais. Um mês inteiro. Exatamente. 105 mil, 110 mil. Você sabe que tem CEO de grandes empresas aí, de grandes corporações, que não chega nem perto disso, né? Exato. Conheço muitos. Eu também. Esses dias, e é incrível, por incrível que pareça, né? Estava conversando com alguém falando sobre isso, que a gente precisa aprender a valorizar aquilo que a gente tem também. Porque tem pessoas que você acha que tem, mas não tem. Exato. Né? Parece, porque mas não é. É um ditado antigo, né? Nem tudo que brilha é ouro, né? Exato. Lata de milho também, com o sol batendo nela, vai brilhar, né? E aí, cara, eu gostaria que agora a gente entrasse um pouco na parte técnica mesmo, tá? Que você falasse um pouquinho sobre o marketing digital, para desbloquear a nossa audiência aqui, o pessoal que está aqui no Fábrica de Campeões, e que também você falasse quais foram as ferramentas ou os gatilhos que fizeram a diferença na sua vida. Tipo, que você utilizou, como você já falou, já buscou conhecimento, persistência, né? Mas eu acredito que outros mais você utilizou para chegar até onde
você chegou aí com autoridade, mais de 11 mil alunos, né? Com o faturamento altíssimo aí, construindo patrimônio, construindo nome, né? Então, gostaria que você contribuísse com a turma do Fábrica de Campeões. Ó, vamos lá, o marketing digital. O marketing digital, ele não é o futuro, ele já é o presente. A empresa que não tiver o marketing digital, ela fica para trás. É muito simples, eu vou dar um exemplo aqui para que uma criança de 5 anos entenda. Uma loja física, aqui no centro aqui, ó, da Rua Goiás, aqui no centro principal. Essa loja, ela consegue alcançar somente as pessoas que passam ali na rua. Vamos chutar muito. Você pode até me ajudar. Quantas pessoas que passam ali ó, na Rua Goiás durante um dia? Chuta aí, pessoal, o número aí. 20 mil pessoas? 30? Eu acho que não dá isso tudo não, 20 mil, será? Umas 8 mil pessoas. 8 mil pessoas por dia, transitando ali na rua. Então essa loja, ela tem um limite. Qual que é esse limite? 8 mil pessoas. Agora, essa loja no digital, ela não tem limite. Porque no digital você alcança o Brasil todo. E é isso que faz uma empresa escalar. Número de pessoas. Número de pessoas grandes, consequentemente, aumenta os números de clientes. Então, a empresa, a loja, qualquer comércio precisa estar no digital. O digital ele não é o futuro, não é para o mês que vem, não é daqui 5 anos, é para agora. Agora. Eu conheço pessoas que tinham lojas físicas, elas preferiram fechar a loja e trabalhar somente em casa, distribuindo de casa mesmo, vendendo na internet. Assim, ela economiza funcionário, imposto, aluguel, muita coisa. Então, o digital ele veio para alavancar a empresa. Só que se você não entrar nele, você fica para trás. O primeiro impacto que eu tive do digital, Breno, foi, cara, vou te falar que tem uns 10 anos, eu acho. Primeiro impacto. Eu assisti uma matéria de um jovem que tinha feito R$1 milhão vendendo coroa de flores para cidades do Brasil que não tinha floricultura, pela internet. Foi o primeiro impacto que eu tive do digital, assim, sabe? Eu fiquei impactado com aquilo. E aí como eu viajo muito, realmente tem muitas cidades que não tem floricultura. Em todo lugar nasce pessoas, mas também morre pessoas. Exato. Né? E aí ele, na época, ele enviava pelo Sedex 10, algo assim, né? E chegava a tempo de prestar as homenagens. Então, isso aí foi o primeiro impacto que eu tive, sabe? O primeiro impacto real que eu tive foi do digital foi esse. Em pensar que como que alguém vendendo coroa de flores na internet fez R$1 milhão, né? E o que você falou é a grande verdade. Quando você vai para o digital, você aumenta o alcance da sua empresa, né? Aumenta o alcance, a quantidade de pessoas que você vai alcançar. Aí entra outra objeção nas pessoas. Mas eu não tenho seguidores. Aí entra a solução, tráfego pago. Foi o que fez eu alcançar milhares de pessoas. Tráfego pago. Tráfego pago é a pessoa que vai trazer milhões de pessoas até você, é o tráfego pago. Aqueles anúncios patrocinados que aparecem lá no feed, nos stories, no Reels, aqueles anúncios lá traz milhões de pessoas. Então, Breno, a pergunta que não quer calar é: dá para ganhar muito dinheiro com a internet ainda? Muito, tá só começando. Eu ia te fazer essa pergunta agora, porque tem muita gente que fala que tá saturado já, né? Muita gente fala isso. Muita gente fala. E aí, tá saturado ou tá só começando? Saturado é uma oferta, um produto que já tá, vamos dizer assim, ó, para você entender o que é saturação. Saturação é algo que você faz, que você oferece, que as pessoas não têm desejo. Mas se você muda aquilo que você oferece, você gera desejo, gerando desejo, gera venda. Então, tá saturado. Muda como você está entregando. Simples. Muda como você está entregando. Estude sobre isso. E essa questão de saturação é muito interessante, porque eu estou no telecom há muitos anos, né? Exato. E a vida toda eu ouvi falar, vai saturar. Ninguém vai comprar mais. E não é verdade, muito pelo contrário. Cada ano que passa, a gente vende mais, né? A gente alcança mais pessoas, né? Com reformulação de produtos, com ajustes, com novidade de mercado, né? Então, muito legal isso aí. E aí, Breno, aí você falou sobre que toda empresa tem que estar na internet, né? Para aumentar a quantidade de alcance, né?
Você tem mais alguma coisa para falar sobre o marketing digital antes da gente entrar nessa questão das qualidades que fez você ser um diferencial no mercado? A qualidade é o seguinte, muitos alunos, quando vão começar no digital, falam assim, isso aí é algo bem difícil, é algo... Será que eu vou conseguir? Pessoal, tudo que você vai começar de novo é confuso. Se você vai entrar numa faculdade hoje, você vai pegar uma matéria, você vai começar confuso, com dúvidas, e é normal. Se você está com dúvidas, parabéns, você é normal. É normal ter dúvidas. Então, tem muita gente que já desiste aí. O marketing digital é um bicho de sete cabeças. É mais simples do que parece. Mais simples do que parece. Então, se você está com dúvida, estuda que você vai crescer muito no digital com a sua empresa. Legal. E aí, Breno, o que diferenciou você do mercado? Porque por mais que não está saturado, eu também acredito que o digital não está saturado, eu acho que está só começando. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, né? Agora que está entrando na era dos robôs, né? Tem muita coisa para... Inteligência artificial, muita coisa para acontecer. Mas o que fez do Breno um diferencial no mercado? Se você pudesse listar 5 coisas. Princípios. A forma que eu me posiciono também. Bom, princípios, a forma que você se posiciona. A forma que eu me comunico, o posicionamento, né? Acho que essas duas coisas me fizeram diferente do mercado. E essa questão de princípios, você até um dos princípios, né? Que você um dia nas vossas várias conversas, porque eu ouço muito esse cara aqui também. Eu falei para ele aqui antes, né? Das viradas que eu tô dando aí, foi ouvindo quem tem resultado de verdade. Legal. Eu até falei para ele, falar isso aqui pra galera, hein? Manda aí. Eu parei de seguir um monte de gente, né? Que não entrega de verdade. Aí, ó. Que não entrega de verdade, que não tem resultado e vive de fake news, né? E o Breno, eu acompanho ele, eu sei de seus resultados, e eu escuto muito ele, né? E uma das coisas que você falou um dia, que eu fiquei pensando, que você, nas suas orações, você falou que você queria ser o maior dizimista da sua igreja, né? Exato. Por mais que aqui o nosso canal, ele não tem um cunho religioso, mas quando se fala de princípios que a gente acredita neles, né? E um deles é o princípio da semeadura, né? Que a gente colhe aquilo que a gente planta. E isso aí eu fiquei muito pensativo, que você tem quantos anos mesmo? Eu esqueci. 25. 25 anos, é muito novo. Quando eu vi isso, faz uns 6, 7 anos atrás, né? Então você ainda era mais novo ainda. Tava com 19, 20 e já era uma oração sua, cara. Exato. Então fala um pouco sobre isso. O que me diferenciou do mercado foi isso, esses princípios. Porque, infelizmente, em qualquer área, tem o lado bom, mas também tem um lado negativo. O lado negativo é que as pessoas mostram ser, mas não são. E eu me preocupei em ser, para depois mostrar. E por isso que também tem muita gente que se frustra no digital. Eu comecei no digital, mas a pessoa me deu golpe, me fez sacanagem, me ensinou tudo errado. Tem muita gente que se frustra por causa disso. Então eu peguei outro caminho, dentro daquilo que eu acredito, que são os meus princípios. É verdade que o cara vai, aluga um carro na Localiza e faz os videozinhos? Isso é verdade? Isso é o que mais tem. Olha aí, ó, gente. É o que mais tem. Aluga uma Ferrari, um carro e grava um vídeo. Aí as pessoas que estão assistindo pensam, ele ganhou muito dinheiro e comprou uma Ferrari, eu vou seguir esse cara. Mas, na verdade, esse cara tá enrolado. Tá enrolado, às vezes tá devendo, talvez você tá melhor que essa pessoa. Não é? Exatamente. Às vezes a pessoa, na hora que vai deitar, não dorme, ansiedade, medo, muitas coisas, muita pressão. E você está aí dormindo tranquilo, então talvez você seja melhor que muitas pessoas. Legal. Então, esse foi o meu princípio. Ser abençoador, ser abençoador. E sobre o que você falou, eu entrei na igreja, eu lembro exatamente como se fosse hoje, era domingo, por volta de 7 horas. Eu entrei na igreja, o culto não tinha começado ainda, e eu comecei a observar as paredes. Eu falei, puxa vida, precisava pintar novamente. E beleza, o culto rolando ali, o microfone do pastor falhava toda hora. Tinha que parar a mensagem ali, trocar microfone, trocar pilha. E eu falei assim, Senhor, aumenta o meu dízimo para me conseguir dar a pintura para essa igreja, para me conseguir comprar o melhor microfone para essa igreja, para servir essa igreja. E a partir daquela oração, eu comecei a me tornar uma pessoa próspera. Porque até então tinha só dinheiro.
E nem todo mundo que tem dinheiro significa que é próspero. Então, me tornei uma pessoa próspera. Eu comecei a faturar. A nossa igreja também tinha o Data Show, só que o Data Show era notebook ali, ele era de um irmão. Então, todo culto, o irmão tinha que trazer o notebook dele. Então, eu pensei, opa, Senhor, me abençoa. Eu fui lá e comprei um computador para a igreja. Uau. Comprei um computador para a igreja. Então, esses sempre foram os meus princípios e os meus valores. Sempre busquei também ajudar. Sempre busquei servir. Igual eu falei, quando eu trabalhava, comecei a trabalhar no digital, eu falei para minha esposa que eu quero vencer, não é nem por causa de mim, não, porque isso aqui para mim tá legal. Mas eu quero te dar o melhor. Então, quando você busca transbordar para as pessoas, você cresce. Quando você busca só para si mesmo, você se afunda. E esse é o segredo da vida, transbordar. Mostra a qualidade do seu coração. Exato. Se você entendeu de verdade a missão. E é interessante, isso aqui você pode ler nos livros de autobiografia, buscar no YouTube. Todo homem, toda mulher muito rico, muito próximo, são pessoas abençoadoras. Exato. Independente de religião, tá? Independente de religião. É um princípio, É um princípio. Para todos. É um princípio milenar, inegociável. Eu não acredito. Problema de quem não acredita. Exato. Eu não faço. Está perdendo, porque é um princípio inegociável. Eu conheço pessoas que não professam a fé cristã, mas que são muito ricas, têm bastante dinheiro, bastante alcance, porque entenderam a lei da semeadura. E a lei da semeadura funciona assim. Como que eu vou colher o que eu não plantei? Porque quando eu não planto, eu só vivo da graça comum. O que é a graça comum? O sol para todos, o ar para todos, entende? Exato. A vida mediana e medíocre, que aí você aperta um pouquinho aqui, financia algo ali, vai aqui, sofre um tiquinho, pega um dinheiro aqui e tal, e resolve. Mas é uma vida comum, agora uma vida excepcional, acima da média. Cara, tem que ser semeador, tem que lançar sementes. Mais uma vez, independente de religião. Exato. Isso funciona para o crente, para o católico, para o espírito, qualquer pessoa. Um. Até para o atleticano funciona. Atleticano não sei não. funciona. Mas na verdade, é um princípio milenar inegociável. Exato. Inegociável. Exato. Esses dias eu ouvi um bate-papo com um rabino, e a pergunta foi, por que o judeu prospera tanto? E a resposta dele é porque o judeu entendeu que o que ele semeia, o que ele doa é maior do que ele. Uau. Entendeu? Exato. É sempre maior do que ele. Isso. Então, quando você aplica esse princípio, você vai prosperar. E é tão interessante que você ser generoso, você compartilhar recursos, você pode ser generoso com a sua família. Cara, tem filhos que não abençoam os pais. Fica o tempo todo recebendo dos pais, mas não abençoa os pais, não contribui com a história dos pais, da família. É sempre um obeso pedinte, né? Eu quero, e nunca abençoa ninguém. Exato. E isso tem cheiro de imaturidade. Porque quanto mais maduro você é, mais consciência você tem em abençoar, plantar sementes e ser um ajudador. E é este o momento que você deixa de ser só filho e se torna um homem, um abençoador. Até porque, uma frase que eu gosto muito, cara, entrando aqui, batendo nos homens também, né? Pode. Nascer homem, você nasceu, agora se tornar... Não, na verdade, assim, né? Nascer macho é instinto. Homem é uma escolha, você escolhe. Se você vai continuar sendo menino ou vai se tornar homem. E um dos princípios é esse, é a generosidade, né, cara? Exato. É plantar sementes. Exato. Inclusive, lá em Israel tem um mar que chama Mar Morto. Acho que é Israel mesmo, né? É. Por que ele é morto? Porque ele não tem entrada e não tem saída. Ele não compartilha a água dele, Exatamente. né? É aquilo ali, ó. Por isso que ele é morto. Não recebe, mas também não libera. Então, se você vive desse jeito, você está vivendo como um mar morto. É isso aí. Cara, e legal o seu coração, a qualidade do seu coração. A árvore, a gente conhece a árvore pelo fruto. Exato. Pelo fruto que ela dá, né? E desde muito novo eu ouvi você falando isso, ficou marcado aqui, eu não esqueci, tá vendo, né? Legal. Que esse foi o seu pedido, né? Esse foi o seu posicionamento. Então vamos lá, Breno, para a gente já ir finalizando aqui. Vamos. Gostaria que você desse um conselho, 2 conselhos. Primeiro conselho para quem quer começar a empreender, sair da zona de conforto. E o segundo conselho para quem quer entrar no marketing digital, que é a sua área, que é a área aí que ele faturou milhões, né, como ele falou aqui, e com uma história de sucesso. Eu quero essa foto, tá, cara? Essa foto de você entregando açaí. Queremos ou não queremos, produção? A produção tá ali, ó, nós vamos... É ou não é, Paulinho?
Vou mandar para vocês. Tá? Vamos lá, 2 conselhos. Primeiro conselho para quem quer empreender, sair da zona de conforto. E o segundo, para quem quer entrar no marketing digital. Olha, para quem quer começar e quer sair da zona de conforto, você tem que ter 2 perguntas. O porquê e o porquê. Por que que você quer crescer? Por que que você quer prosperar? E por quem? A minha resposta é, eu quero crescer para me dar uma qualidade de vida, uma vida tranquila, uma vida próspera para minha família, para minha esposa. Então não era nem sobre mim. Então a primeira pergunta para você começar agora, por quê e por quem? Ok? A segunda coisa, para incentivar você a começar, não é sobre você, é sobre as pessoas que serão transformadas através de você. Uau, é isso aí. O que você faz vai reverberar por muitos corações, né, cara? Exatamente. E eu falo isso porque, por exemplo, uma decisão minha vai chegar nas minhas gerações. Uma decisão sua, você falou que está com 11 mil alunos, mudou a vida de 11 mil pessoas, da sua família, da sua esposa, dos seus amigos, da sua comunidade, né, cara? Exato. Pelo que você contou aí, muitas pessoas estão sendo alcançadas por causa de uma decisão sua, né? E isso mudou tudo. Exato. E o povo pode vir para o marketing digital, que tem espaço? Tem espaço. Podem te procurar tem aí? Espaço, pode procurar. Gente, eu vou colocar aqui o Instagram do Breno. Só você entrar lá, saber mais sobre o trabalho dele. Tenho certeza que você vai ser inspirado a alcançar também os resultados aí com o marketing digital. Isso. Breno, muito obrigado, cara. Isso, que alegria ter você aqui. Tá? Que Deus continue te abençoando, te prosperando. Amém. Você continue sendo esse cara do bem, inspirando muitas pessoas aí. Eu tenho certeza que quando você voltar aqui no Fábrica de Campeões, já vai ter passado aí os 20 mil alunos. Vambora, vamos pra cima. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Você que pode, compartilha esse vídeo, comenta aqui, envia para alguém. Né? Isso é uma alegria contar com a sua contribuição, com o seu carinho conosco aí, um material para inspirar você e para te abençoar. Tamo junto, um beijo no coração e é isso aí. Valeu, Breno. Bora prosperar. Vamos prosperar. Valeu.